Bom dia, crianças da classe de primários, tudo bem com vocês? Queria falar que eu tô com muita saudade de vocês, hein? De ver vocês lá na salinha de vocês, lá na igreja. Mas em breve a gente vai se ver, tá? Daqui a pouquinho tudo isso vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Por enquanto, eu vou gravar um videozinho aqui pra vocês, como se vocês estivessem lá na salinha da escola sabatina, tá certo? E eu queria perguntar como é que tá a vida de vocês com Deus. A gente está longe da igreja, não está podendo ir por enquanto, mas Deus está no mesmo lugar, não é mesmo? A gente continua orando, agradecendo pelas bênçãos que Ele nos dá, e nós temos muitas bênçãos. O fato de nós termos saúde, vida, uma família, uma casa para morar, isso é bênção e a gente tem que agradecer a Deus, porque tem pessoas que não têm isso. E nós também podemos pedir ajuda nas nossas dificuldades. Se eu sou uma criança que tenho dificuldade em obedecer os meus pais, em respeitar regras, eu tenho que orar e pedir para Deus me ajudar nisso. Senhor, me ajuda porque eu não estou conseguindo obedecer meus pais. Me ajuda porque eu não estou conseguindo ser uma criança organizada. E Deus com certeza vai ouvir a oração. Eu queria contar para vocês uma história, mas antes eu queria que vocês imaginassem que eu entreguei para vocês uma peça de quebra-cabeças. Vamos imaginar um quebra-cabeças enorme e cada criança da salinha, né? Cada criança recebeu uma peça do quebra-cabeça. O Carlos Augusto recebeu uma peça, o Isaac recebeu outra, o Nicolas Emanuel, o Nicolas Becker, a Stephanie, a Vitória, o Breno, a Emily, o Paulo Arthur, a Camille, o David, a Cristine, todos receberam uma peça do quebra-cabeças. Se eu esqueci de alguém, aqui nesses nomezinhos, vocês podem mandar um WhatsApp, tá? Esse videozinho vai ser colocado no grupo ou vai ser mandado para vocês. E se eu esqueci o nome de vocês, manda uma mensagem lá. Esqueceu do meu nome, que daí no próximo dia eu vou falar, tá bom? Imagina que vocês receberam uma peça de quebra-cabeças. E cada um de vocês, né, a gente ia montar esse quebra-cabeça juntos. E cada um de vocês iria colocar a sua peça no lugar. O que aconteceria se alguém dissesse assim: não, eu não vou botar minha peça no lugar, eu não quero? Ficaria um buraco lá, não é mesmo? A imagem que ia formar nesse quebra-cabeça não ficaria completa. Então, cada peça é muito importante para o resultado final, que é a imagem formada do quebra-cabeça. Assim como um quebra-cabeças, a igreja funciona. Cada um de nós é como uma peça do quebra-cabeças. A gente é muito importante. Cada um de nós tem uma função na igreja. E quando uma peça falta, quando um de nós falta ou quando um de nós não faz o seu papel, a igreja sofre e a obra de Deus sofre. Então, hoje a gente vai ver uma história que fala disso, da união na obra de Deus. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu tenho aqui 4 palavras chaves. Cada vez que eu falar essas palavras, vocês vão fazer um gesto. E eu vou falar para vocês quais são, tá bom? Fiquem bem ligados na história e depois podem mandar um WhatsApp também contando se vocês conseguiram acompanhar e fazer os gestos, tá bom? Sempre que eu falar discípulos ou nós todos, discípulos e nós vamos erguer os polegares para cima, fazendo positivo. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Assim. Sempre que eu falar Jesus, vocês vão apontar para cima. Jesus. E Espírito Santo, sempre que eu falar Espírito Santo, vocês vão soprar imitando o vento. Assoprar. Então, vamos recapitular. Discípulos ou nós, como é que é? Isso mesmo, assim. Como que é quando eu falo Jesus? Certo, assim. E quando eu falo Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Soprar. Então, tá bom. Então, eu vou contar a história. Quando eu chegar nessas palavras, eu vou dar meio que uma paradinha. Vou falar mais de uma forma que vocês entendam que tá na hora de fazer um gesto, tá bom? Então, prestem atenção. E no final, eu tenho uma surpresa para vocês. É um desafio e uma surpresa. Quero ver quem é que vai topar. Então, eu vou contar a história. Essa história vai falar de Pedro, tá? É como se fosse Pedro falando aqui, uma carta. Meu nome é Pedro.
Eu sou um dos 12 discípulos de Jesus. Ele me escolheu juntamente com outros 11 homens. Nós estivemos com Jesus desde a época em que João Batista o batizou no Rio Jordão até sua crucifixão no Calvário. Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos ou amigos especiais. Eles estavam com ele no começo, quando João o batizou no Rio Jordão. Permaneceram com ele até sua crucifixão na cruz. Todos os dias nós ouvíamos suas maravilhosas histórias. Estávamos com ele no templo e o ouvíamos explicar as Escrituras muito melhor do que os sacerdotes. Melhor de tudo, nós víamos Jesus curar pessoas. Nós sabíamos de cidades e vilas inteiras em que não havia nenhum doente. Não havia ninguém doente na cidade por onde Jesus passava, ele curava todos. Não tinha ninguém triste, doente, ninguém em hospitais, ninguém tomando remédio, tomando injeção, ninguém na fila do posto de saúde, ninguém com dor, ninguém com medo de morrer ou de perder o seu familiar. Jesus tentou nos avisar do que estava para acontecer com ele. Disse-nos que morreria e ressuscitaria. Nós, porém, não prestamos atenção ou não quisemos compreender. Achávamos que Jesus se tornaria rei na terra e estávamos muito ocupados discutindo quem entre nós seria o mais importante em seu reino. Tiago e João ainda envolveram a própria mãe de Jesus para pedir a Jesus que eles se assentassem ao lado dele quando se tornasse rei. Isso nos deixou muito zangados, como estávamos cegos. Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias conosco, os discípulos, e alguns de seus outros seguidores. Ele pacientemente explicou as profecias e nos falou sobre o reino de Deus. Nós começamos a compreender que Jesus não tinha vindo para lutar contra os romanos, que ele não estabeleceria um reino no mundo. Foram dias maravilhosos aqueles. Nós compreendemos que Jesus precisava voltar para o céu, mas ele prometeu que não estaríamos sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. Antes que voltasse para o céu, Jesus nos deu instruções muito claras. Deveríamos permanecer em Jerusalém e esperar o Espírito Santo. Dessa vez, nós ouvimos e obedecemos. Nós nos reunimos cada dia com outros crentes. Naquele aposento, conversávamos sobre as coisas que havíamos aprendido e passávamos tempo em oração. Eles faziam assim como a gente faz na igreja, passamos tempo juntos conversando sobre as coisas que aprendemos e orando. Enquanto orávamos juntos, pensávamos no passado. Sabíamos que havíamos feito e falado algumas coisas que não eram corretas. Compreendemos que não havíamos sido bondosos uns com os outros e endireitamos as coisas entre nós. É assim que a gente tem que fazer quando a gente percebe que está errado. Endireitar as coisas. Quando a gente percebe que não está sendo legal com as pessoas, que não está agindo como deveria, a gente tem que endireitar as coisas. O mais importante, pedimos a Deus que nos perdoasse tudo o que tínhamos feito de errado. E vocês acham que Deus perdoou? É claro que sim, Ele sempre perdoa. Independente do que a gente faça, Deus sempre perdoa, por mais terrível que seja o nosso pecado. Durante aqueles dias de espera pelo Espírito Santo, alguma coisa maravilhosa aconteceu. Todas as antigas discussões pareciam não ter mais nenhuma importância. Nós nos tornamos unidos no desejo de servir a Deus, espalhar as boas novas sobre o fato de Jesus ter vindo ao mundo e morrer para nos salvar.
que ele ressuscitou e voltou ao céu. O melhor de tudo, Jesus está preparando um lar para nós e voltará e nos levará para morar com ele. A oração ajudou a unir e ter o mesmo alvo, servir a Deus. A oração nos ajudou a estar preparados para receber o Espírito Santo. A oração também pode ajudar vocês, crianças, se unirem aos seus familiares e amigos. Ela os preparará para servir Jesus. Essa foi nossa história, que mostrou como a oração, o contato com Deus, tornou esses homens mais unidos e fez com que eles deixassem de lado as coisas que não têm importância, as discussões, as diferenças, quem é melhor do que quem, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. E quando a gente ora e quando a gente está em comunhão com Deus, né, está pertinho de Deus, quando a gente lê a nossa Bíblia, tem um momentinho no dia para fazer nossa lição da escola sabatina, a gente passa a enxergar somente as coisas que importam, que são as coisas de Deus. Tá certo? Então essa foi nossa história. E agora eu queria lançar o desafio para vocês e quero ver quem é que aceita. Vai ser assim, ó. Eu quero saber quem é que tem interesse e coragem de contar a carta missionária. Vocês já contaram a carta missionária? Que é esse livrinho aqui, que conta sempre a história de uma pessoa que está em algum lugar do mundo fazendo a obra de Deus. Sabe aquela historinha que a Pro conta lá na salinha? Então, quero saber quem é que tem coragem. Contar a carta missionária também é fazer a obra de Deus, é muito importante. Alguém vai ter que contar a carta missionária. E eu quero saber quem é que tem a coragem. Quem tiver coragem e quem tiver interesse vai colocar o seu nome no grupo ou vai mandar um WhatsApp para a Raquel ou para as profs da escola sabatina, né? Dizendo aqui o seu nome. Ó, eu quero contar a carta missionária. Daí eu vou anotar o nomezinho de todos os que querem contar a carta missionária. Vou fazer um sorteio. Daí eu vou sortear. Quem for sorteado, eu vou lá na sua casa levar esse livrinho da carta missionária e também uma surpresa para vocês, um presente, tá? Então, quem for sorteado vai receber esse livrinho. E o que eu vou fazer com esse livrinho quando eu for sorteado? Você vai estudar esse livrinho, a historinha do dia, né, do próximo sábado. E ao invés de eu contar a carta missionária, você vai contar a carta missionária, vai gravar um videozinho assim como eu tô fazendo, tá? E a gente vai colocar aqui no grupo ou vai mandar no WhatsApp para vocês, certo? Então, vamos ver se vocês entenderam. Mandem para mim o nome, dizendo que você quer contar a carta missionária e eu vou levar lá na sua casa junto com uma surpresa. Só que outro detalhe, eu não vou dizer lá no grupo, ó, tal pessoa foi sorteado. Não, vai ser uma surpresa. Quando eu vou combinar só com os seus pais. Quando você vê, eu vou chegar lá no seu portão com o livrinho e com uma surpresa para vocês. Combinado? Certo? Então tá bom. Beijo para vocês, um feliz sábado. Até mais.